Perfeito, agora sim. Boa noite, boa noite. Gente, muito feliz de estar com vocês hoje. Eu tive uma impressão aqui agora, é muito legal, inclusive, quando eu estava dando boa noite, estava vendo as pessoas entrarem, né? Felipe, Ronaldo, Maria Helena e o pessoal. Eu falei, cara, muito interessante, né? Ao longo desses quase 3 meses, né? A gente começou o curso como se fosse, nossa, não, eu sou profissional, eu sou professor. Cara, eu já vejo o rosto também, falo como se eu tivesse, ei, Ronaldo, como foi a semana passada, sabe? Sabe essa sensação que você tem quando você vê um amigo, né? Muito bom mesmo. Mas, bom, gente, chegando ao nosso nono encontro, nosso penúltimo encontro, meu Deus do céu, passou voando esse tempo, né? Vocês são bravos, resistência até o final, foi muito bom essa troca que a gente está tendo e os frutos que a gente está colhendo. Lembrando que a gente, com esse curso, participou do Festival do Conhecimento, a gente teve 2 reconhecimentos, enfim, um monte de coisa muito legal. E, para não ser redundante, dar boa noite para a nossa equipe, professor Tiago, Bia, Ana Clara, as nossas convidadas Cássia, Carla, muito obrigado, sejam muito bem-vindas nesse espaço que a gente tem construído com tanto carinho. Bom, eu não vou ficar falando muito, que se for deixar eu falo muito. Bia, por favor, fala dos nossos informes. Tá ótimo. Então, galera, boa noite, tudo bem? Avisando que a gente vai estar falando com vocês, botando, como sempre, a nossa enquete, né, com a nossa lista de presença. Então, daqui a pouco a gente vai. E hoje nós temos uma novidade bem legal também, bem diferente para vocês. Eu faço parte, assim como a Ana, de uma empresa júnior aqui da UFRJ. Então, a empresa se chama Aero Consultoria, uma empresa de gestão de negócios da UFRJ. E a empresa está lançando um edital muito interessante, que eu acho que pode interessar alguns de vocês. E eu vou estar enviando aqui no chat um pouquinho mais sobre ele e vou estar explicando também. O nome desse projeto é Projeto Impacto, e ele vai estar sendo um prêmio, né, para alguns de vocês que quiserem se eleger, quiserem se candidatar, para ganhar uma consultoria, né? Nós somos uma consultoria em gestão de negócios. Então, a consultoria é voltada para um projeto social, de negócios de impacto de vocês. Então, a ideia é que um de vocês ganhe ou um plano financeiro, uma análise de viabilidade econômica, uma análise de processos ou um planejamento estratégico, né? Dependendo da demanda de vocês, a gente faz um diagnóstico de qual negócio de impacto vocês querem colocar em prática. Eu sei que faz muito sentido, né, para muitos de vocês que estão aqui. Então, eu vou estar botando aqui no chat, se vocês quiserem perguntar um pouquinho mais para nós depois, podem estar enviando um e-mail, falando um pouquinho sobre no Instagram, e a gente vai contando um pouquinho para vocês mais sobre essa iniciativa. Então, no final, o pessoal deve estar chegando, a gente deve estar dando esse aviso de novo, mas enquanto isso, vocês podem estar guardando suas dúvidas, a gente vai colocando as informações e os links lá aqui no chat, tá bom? Então, espero que seja proveitoso para vocês. E, então, se souberem de alguém nesse perfil, né, que é um perfil muito adequado aqui para a nossa extensão, mandem o edital também, que é uma oportunidade bem legal, assim, é um trabalho muito bom, que pode gerar muito valor, né, para vocês. Então, esse é o nosso aviso, nossos 2 avisos de hoje. Então, obrigada. Maravilha. Bom, eu não vou me estender, já vou passar a palavra para a Cássia, que, assim, hoje as nossas convidadas é muito interessante e eu acho que um dos pontos positivos desse momento todo, né, eu acho que um dos poucos pontos positivos desse momento todo é a oportunidade de a gente se conectar com pessoas tão fantásticas de tantos lugares diferentes. Cássia e Carla, aqui o nosso curso ele tem uma como que é? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Uma especificidade, não seria essa, mas seria essa a palavra, né? Mas, assim, a gente tem pessoas do Brasil todo aqui, e teve já no início da América Latina toda, com Argentina, Bolívia, enfim. Então, vai ser muito legal essa conexão. E a nossa convidada, hoje a Cássia fala da ilha da Martinica, na França, aí já está tardão, e a Carla fala de Foz do Iguaçu também. Bom, Cássia, passa a palavra para você, se apresenta para a galera e, enfim, gente, vamos que vamos. Olá, queridos. Obrigada, Marcelo, pelo convite, pelo pessoal que está aí assistindo. Achei a proposta do curso muito legal e eu tenho certeza que vocês estão aproveitando o máximo aí com tudo isso que o Celo acabou de falar. Eu sou
ex-funcionária do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, porque, na verdade, estou licenciada, vim acompanhar meu cônjuge aqui na França, e por isso abandonei um pouquinho o trabalho de examinadora de propriedade industrial. Então, a minha fala agora um pouquinho vai falar sobre o registro de desenho industrial. Eu tenho formação como arquiteta e designer, eu fiz o doutorado em design agora na UERJ, perdão, acabei, 2019. Terminei meu doutorado, a duras penas, todos que estão aí na carreira acadêmica, ou pelo menos num curso de extensão, sabem a dificuldade que é fazer, né, valer a pena, extrair o máximo que a gente puder dos cursos que a gente faz. E aí, enfim, minha fala vai ser um pouco sobre isso. Eu vou me permitir compartilhar com vocês um material de apoio que eu trouxe para sustentar a fala e também eu sou uma pessoa muito do design, então da visualidade, né? O registro de desenho industrial, vocês vão ver um pouquinho na frente, fala sobre a aparência das coisas. Então eu preciso mostrar visualidade, gráficos, para que vocês entendam um pouquinho o meu raciocínio, beleza? Então eu vou compartilhar agora com vocês a minha tela, se vocês tiverem algum problema, vocês me avisam, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela agora? Todo mundo está vendo? Alguém pode me falar? Sim. Agora sim. Beleza, vamos lá. Então, a minha fala vai ser sobre o registro de desenho industrial, como eu falei para vocês, e a importância da propriedade intelectual no desenvolvimento de pesquisas, produtos e serviços, que foi o tema desse encontro que o Marcelo me propôs, né? O curso de vocês está acontecendo hoje, e eu me chamo Cássia Mota de la UC. Podem me chamar de Cássia Mota, é mais fácil. Então, eu vim aqui para dar aqui meu LinkedIn, tem o meu contato, eu acabo promovendo muito conteúdo de propriedade intelectual, e também para divulgar 2 livros que são resultado da minha tese, e que tratam sobre design e propriedade intelectual. Esse foi o tema do meu doutorado, né? E também é o tema da minha fala agora com vocês. Eu vou tentar abordar não só a questão de como proteger a propriedade intelectual no que tange ao registro de desenho industrial, mas vou falar também sobre esse histórico, né? De como essa relação entre a proteção do design, a proteção de uma ideia que você tem, que tem a ver com um produto, um resultado ou o resultado de um produto, de um processo de projeto, ou o resultado de um processo de serviço em design, como ele é protegido na propriedade intelectual, né? Então, primeiro, assim, para fazer uma abordagem assim mais sucinta do tema, não sei se eu queria que eu tô aqui, não tô vendo a tela de vocês, para vocês poderem ver minha tela em tela cheia, mas vocês vão me falando aí, quem de vocês conhece esses 2 conceitos, propriedade intelectual e propriedade industrial? Tem alguém que já ouviu falar? Só pode me falar um oi. Boa noite. Na verdade, Cássia, eu sou do NPI também. Ah, que beleza, não estou te vendo Então, porque eu estou compartilhando a tela. Não tem problema, minha câmera também está desligada. Tá, como que é seu nome? Meu nome é Maria Helena. Maria Helena, prazer, Maria Helena. Talvez Prazer a gente já tenha se cruzado antes da pandemia, né? Agora é mais difícil. Pois é. Então você vai me ajudar aí no backstage. Mas alguém mais está familiarizado com esse tema? Acho que pode me botar no chat aí. O Daniel, tem aqui a Cris, deu um alô aqui. Perfeito, então ótimo. Então, pessoal, assim, para resumir, propriedade intelectual é uma grande área, né? E a propriedade industrial é uma área dentro dessa grande área. Dentro dessa grande área da propriedade intelectual, por exemplo, a gente tem o direito autoral, que não faz parte de um direito de propriedade industrial, porque propriedade industrial está ligada com a história da indústria, não é isso? Então, para resumir aqui, não significa que um resultado de um produto de design não esteja ligado que seja só ligado com o desenho industrial. Esse é um tipo de registro, é um tipo de proteção. Mas todas essas grandes áreas, né, o direito autoral também, ele atinge os resultados de um processo em projeto de design. Outros tipos de proteção, como a marca, a indicação geográfica, a patente, o trade dress, que não é necessariamente uma proteção muito em voga no Brasil, mas que é em voga em outros países.
e a topografia de circuito. Tudo isso pode estar relacionado com o processo de produto em design. Então, é preciso entender que a produção industrial, que é tudo isso que a gente acabou de falar um pouquinho, que está ligado, que são esses tipos de bens ou de ativos intelectuais, ativos e materiais que protegem a produção intelectual, se estão ligados à indústria, eles têm essa estreita relação, né, com a produção industrial. E o desenho industrial sempre, na história dele, né, o design, inclusive hoje, é esse campo de saber chamado design, mas o desenho industrial era o nome que esse campo tinha até a década de 70, né, onde a gente pensava que tudo, que o design só era algo relacionado à indústria. Hoje a gente sabe que o design é relacionado a muito mais do que a produção industrial, né, atinge todas as esferas. Vocês com certeza estão... já ouviram muito falar de todos os tipos de produtos de design, mesmo com as brincadeiras à parte, né, de design de sobrancelha, design de cake design, que tudo isso que os designers não gostam de falar que é design, mas não deixa de ser uma certa esfera de projeto, né? Então, para mostrar um pouquinho de como é a história da proteção intelectual, como que começou isso de proteger o que a gente produzia em relação ao design, né? Primeiro começou com a estamparia, foi um dos primeiros produtos de proteção que os designers, né, na época faziam, na década no século XVII, né, século XVIII, que começou mais a proteção em si, mas essas estamparias aí em seda são do século XVII, as pessoas, os industriais que investiam muito dinheiro nos seus produtos, né, nos seus tecidos, nas suas estampas, eles queriam que o outro não copiasse, que não fizesse renda em cima da cópia dos seus produtos. Então, essa preocupação em proteger começou aí no século XVIII com as estampas, de proteger o design especificamente, né? Mas evoluiu aqui, a gente também vê um dos primeiros padrões que foi protegido, né, na Inglaterra, também no século XVIII. E em seguida, depois, quando a Revolução Industrial e os produtos, né, já acabados, que eram vendidos, e também não se preocupava aí nesse momento que o concorrente não copiasse o que o designer ou o próprio fundador da empresa quisesse produzir, começou a preocupação em proteger o tridimensional, que antes era o produto bidimensional, como eu falei, que eram as estampas, e aí, assim, no final, meados do século XVIII, já começou a proteção aos produtos tridimensionais. Aqui no Brasil, eu estou colocando aqui esse marco, essa linha temporal aqui, vocês veem que a nossa lei é 1996, a nossa última lei. Não significa que antes a gente não protegia, não, tá, pessoal? A gente protegia. Porém, a lei mais recente que a gente tem, ela é de 1996. E a lei de propriedade industrial. Nela a gente fala, está escrito lá, que o que é o desenho industrial que é protegido. Então, se você está aí fazendo curso de empreendedorismo e quer proteger um produto que você produziu. Como eu sei que esse produto ele pode ter proteção pelo registro de desenho industrial? Tem que ler principalmente o artigo 95 dessa lei que eu acabei de falar, que é de 96, que é esse artigo que eu coloquei aqui, que é muito importante. Desenho industrial na nossa lei não é somente o design, não é somente a ideia que eu tive. Eu fiz um processo de produto e aí criei uma ideia que é genial. Não, eu tenho que ter a expressão dessa ideia, a forma plástica dessa ideia. Essa forma plástica é de um objeto acabado, tem que ser um só objeto, né? Um objeto no sentido de que ele tem que ter unidade, ele tem que ser ornamental. Esse conceito de ornamentalidade significa, é mais bonito que o outro. Não tem a ver com isso. Tem a ver que ele precisa ter uma certa plasticidade. Eu estou vendo que vocês estão falando comigo aqui, eu vou olhar aqui no chat. O Ronaldo levantou a mão. Tá. Alguém consegue fazer esse... Porque se eu vier aqui, vocês vão ver um looping, né? Uma tela da tela. Tá. Ronaldo, quer falar? Não, desculpa, foi acidental. Tá. Tá tranquilo. Desculpa a interrupção.
Imagina. Então, Ronaldo e outros. Voltando aqui ao assunto, então tem que ser ornamental, ou seja, eu tenho que ter uma certa plasticidade no produto, né? Eu tenho que ter uma linguagem formal. Eu fiz um parafuso e quero proteger o parafuso. Não, parafuso, às vezes, ele vai ter só uma linguagem técnico-funcional, ele não vai ter uma linguagem ornamental, necessariamente. Uma cadeira, por exemplo, ela tem, em geral, uma linguagem ornamental mais afinada do que só a linguagem técnica, né? Não é o funcional. Uma cadeira se senta, mas e o que mais? Tem toda uma cultura, um estilo, enfim. Então, precisa que, para ser protegido, ele precisa ter esse aspecto ornamental, o desenho industrial, né? E precisa ter um resultado novo e original. Ou seja, eu tenho que garantir que o produto que eu desenvolvi lá na minha empresa, no meu projeto de empreendedorismo, ele não vai ser copiado de outro, ou que vai ser o resultado da falsa originalidade. Eu só mudei um pedacinho e aí tudo bem, criei um super projeto legal aí de, não sei, de veículo a baixo custo e feito de material reciclado, e tem um resultado ornamental legal. Porém, eu já tinha visto isso na China e eu copiei um pouquinho, mudei o paralamas e tentei depositar para ganhar o registro. Não, ele precisa, para ganhar esse registro de desenho industrial, pelo menos para manter esse registro, ele precisa ser novo e original. E ele precisa ser tipo de fabricação industrial, ou seja, eu preciso, agora ainda é mais fácil esse tipo de fabricação industrial, porque com os nossos avanços tecnológicos da impressão 3D, a gente percebe que tudo pode ser fabricado industrialmente, né? Então, mas é preciso que seja tipo de fabricação industrial. Alguém está querendo falar aí? Ou é um áudio que vazou? Eu, como fico só com a tela cheia, não consigo ver vocês, tá, pessoal? Então, se alguém tiver que interromper, me fala. Pode ficar tranquilo, que assim a gente avisa qualquer coisa. Tá bom. Então, aqui, para assim, eu quero proteger, Cássia, e eu vou ler lá, você me falou que eu tenho que ler a lei de LPI, né, a lei de propriedade industrial. Mas me explica um pouquinho mais como que eu posso ver além da lei, porque muita gente não se entende muito bem só com o texto legal. Não tem problema. O INPI lançou em 2019 um super legal manual, wiki, ou seja, era colaborativo, foi aberta a consulta pública para elucidar todas essas questões de desenho industrial. Tá aqui o link, né? Esse material eu passei para o Marcelo, mas eu posso passar para quem tiver necessidade na sala do cafezinho aí depois, ou só os links posso passar também. Mas é muito legal que o INPI tem todos uma preocupação com o seu usuário. Então, você que é o usuário do sistema, ou seja, eu quero depositar um pedido de registro industrial, mas eu não necessariamente tenho um advogado, ou não me entendo necessariamente com o texto legal, eu posso ir lá no manual e tentar entender como é que se encaixa esse meu produto. Então, aqui tem exemplos, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, tem exemplos. Tem o exemplo da taça, né, para você reprodução da proteção desse padrão aqui que está aplicado na taça. Não é a taça volumétrica que eu estou protegendo, é o padrão ornamental, ou seja, a estampa, o motivo que está sendo aplicado. Ou necessariamente uma estampa, como eu falei, as primeiras que eram protegidas lá na França do século XVIII. Ou um produto, um desenho industrial tridimensional, que como a gente conhece, milhões de produtos industriais que podem ser tipo de fabricação industrial. Então, estão aqui os dois grandes categorias de proteção, e dentro dessas categorias, é claro que com a avançada produção industrial, o tempo muda, né? A gente vai mudando um pouquinho essa proteção. Então, o bidimensional que está lá, que era com uma estamparia, hoje, por exemplo, a interface de um aplicativo, ela é protegida como um registro de desenho industrial em padrão ornamental, né? Não só uma interface gráfica de um aplicativo, como também uma interface dinâmica em algumas legislações, não na brasileira, a gente tem possibilidade de proteger, né? Então, aí o meu livro vai falando um pouco isso também, que além dessa evolução dinâmica que foi acontecendo com as leis e os manuais no Brasil e no mundo, a gente também teve um certo paradoxo que aconteceu com a produção industrial e a
proteção industrial da propriedade intelectual, acabou vindo a vazante dessa revolução, né? Vocês já devem estar super familiarizados com essa ideia de quarta revolução industrial, né? Que é a revolução do Big Data, da inteligência dos objetos, IoT, da inteligência artificial, e que foi subindo muito de complexidade os produtos. E aí eu estou fazendo já um pouco mais um recorte sobre o meu livro, que fala um pouquinho dessa perda, esse segundo gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, é a perda da importância no PIB brasileiro da representação que a atividade industrial tem, né? Então, a gente passou de 1985 a 21% de representação da indústria no PIB, em 2016, 11%, e seguramente, esse ano de 2020, 2021, que a gente teve uma atividade industrial ainda mais reduzida, essa importância no PIB foi ainda mais reduzida, não só por uma questão nacional, uma questão internacional também, que os ativos da indústria foram perdendo um pouco de montante, né, em relação à importância dos ativos, dos serviços, comércio, etc. E aí eu falo um pouquinho, para finalizar quase um pouquinho a minha fala, da ideia que eu tive dentro do meu livro, que foi de fazer conjecturas da minha tese também. Então, foi um pouco de aproximar e de prever futuro. Aí eu aproveito para sair um pouquinho só da propriedade intelectual, para dar essa dica para quem está pesquisando tendências de futuro e tal. Como pesquisar uma coisa, um assunto que às vezes ainda não está, não pode ser projetado, né? Então, às vezes você fala, eu quero ver como é que essa minha tendência vai avançar no futuro. Na minha pesquisa, ou seja, como proteger o design do futuro, basicamente, foi isso que eu tentei pesquisar. Em vez de fazer projeções, eu acho que vai ser protegido assim, eu acho que eu imagino, ou eu quero, ou eu aconselho que seja que a proteção aconteça desse jeito, eu escolhi fazer uma conjectura. Então, está aqui a origem latina, né? Projar, seria de lançar para frente do projeto, e o conjecto, de lançar junto. Então, na minha tese, eu tentei lançar várias ideias ao mesmo tempo, eu criei ficções. Essa, por exemplo, é uma das ficções que está lá no livro, que vocês podem ver lá na Amazon, no link que o Marcelo acabou de compartilhar aí no chat. Então, eu imaginei como é que seria o futuro dessa proteção para, no caso, objetos produzidos em impressão 3D, prototipação rápida e customização em massa. Então, como proteger uma coisa que tem uma autoria, porque hoje no sistema de propriedade industrial e também no sistema de direito autoral, a autoria, quem foi que teve a ideia, ela é muito enunciada, né? Mas a gente tem visto que com as tendências atuais e as prospecções para as tendências futuras, essa questão de quem fez fui eu, quem fez foi fulano, se perde um pouco com a criação em equipes, a cocriação, a customização em massa, a customização individual também, tudo isso faz perder as barreiras da autoria. E aí, então, nessa ficção, eu tentei imaginar como ainda assim poderia ser protegido um objeto que é criado por várias pessoas ao mesmo tempo, que é prototipado online, que é impresso em impressão 3D. Então, foi uma ficção que eu criei esse espremedor, assim, que era um objeto de arte, e aí depois ele virou, e eu criei esse mockup, que é uma provocação, essa imagem é um provótipo, né, não é um protótipo. Então, a gente cria essa ideia e tenta imaginar como que essa ideia se desenvolve no futuro. Então, esse foi um método de conjectura que eu criei na minha pesquisa e que está lá no livro. Assim, é muito difícil de reduzir um doutorado de 4 anos ou reduzir 2 livros, porque é uma série que ficou em 2 livros, numa falinha curta, e também aproveitar para explicar o que é propriedade industrial. Mas eu tentei fazer assim, um resumão para vocês, e eu espero que dúvidas surjam e a gente possa, ou no cafezinho ou agora, falar um pouquinho mais sobre os assuntos que mais interessam vocês sobre essa questão da propriedade industrial, do registro de desenho industrial e da proteção ao design, tá bom? Tentei falar um pouquinho mais rápido para que a gente tenha mais tempo de troca. Ótimo, vai ser perfeito. Bom, então eu vou aproveitar seu gancho e já vou passar direto já a fala para a Carla. Carla, muito obrigado. Se apresenta para o pessoal e já está contigo. Aí deixamos as nossas dúvidas e o nosso debate, galera, já que a gente está ganhando tempo, no finalzinho, e depois a gente vai para a sala do cafezinho, beleza?
Com você. Boa noite, pessoal. Bom, é um prazer imenso estar aqui, né, dentro de vocês, do universo de vocês, da UFRJ, principalmente porque nós estamos aqui do finzinho, né, na ponta quase do fim do nosso Brasilzão aqui em Foz do Iguaçu. E é uma honra também estar aqui com a Cássia, né, a doutora na área, que está no NPI, com o Marcelo, e com todo mundo que está nos assistindo. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Carla Demetrio, eu sou advogada, especializada também em propriedade intelectual, mas hoje eu falo que eu sou mais empreendedora, sou mais focada no desenvolvimento da minha empresa, que é especializada em gestão de marcas e patente, em propriedade intelectual de modo amplo, né? E por isso que eu busco cada vez mais integrar essas áreas que são tão distantes, né? A lei, a aplicação de toda a parte teórica, da prática, que é o dia a dia da empresa, o dia a dia da gestão das marcas dos empresários a nível nacional. Então, o nosso foco aqui hoje, com a convite do Marcelo, é apresentar um pouquinho da propriedade intelectual desenvolvida na prática, ou seja, como que os empresários, empreendedores, ou vocês que estão cursando todo o foco aqui do presente curso, que é o empreendedorismo social, como que é todo o processo de desenvolvimento de um novo negócio, desenvolvimento de uma nova marca, por como desenvolver a melhor marca e, principalmente, qual que é a vantagem, o resultado de tudo isso para vocês. Então, existem muitos aspectos, né, a Cássia, e eu observei que a Maria Helena, acredito, né, que elas são do NPI, vocês vão poder nos trazer à luz aqui bastante dúvidas em relação a vários aspectos de questionadores, né, que a gente que postula enfrenta todo dia, e o objeto é elucidar só um pouquinho mais da própria vantagem das inovações. O foco da minha empresa, né, nós estamos localizados aqui no Paraná e estamos já em 3 filiais, e no ano que vem, se Deus quiser, um projeto ali no nível expansão, e o objetivo da minha empresa é estar dentro dos parques tecnológicos de inovação e tecnologia, viabilizando, assim, o início da proteção de quem está nascendo, das startups, né? Então, a gente constrói ali toda uma cultura de proteção intelectual que ainda é muito pouco difundida aqui no Brasil, né? Então, o que é, na verdade, você já sabe muito bem, no decorrer do curso ali de 3 meses, mas o que é empreendedorismo e o que o empreendedorismo tem a ver com a propriedade intelectual. Isso é uma das grandes, quando se fala nisso, ainda não há uma conexão direta, né? O empreendedor, eu considero, né, que é o inovador. O empreendedor é aquele inovador que vai criar novos produtos, vai fazer testes, validações e colocar na prática e movimentar toda a economia do país. Mas quando ele faz isso, quando ele desenvolve esse produto, quando ele desenvolve todas essas inovações, ele precisa de instrumentos e vantagens competitivas. Então, vem aí a lei da propriedade intelectual exatamente para garantir e dar instrumentos para que esse empreendedor consiga preservar todo o processo de desenvolvimento e criação dessas inovações. Então, quando vocês vão desenvolver um produto, se vocês estão criando novos projetos, existem a peculiaridade de observar alguns requisitos que a lei de propriedade industrial traz, e alguns requisitos que a própria lei também vai impor para que vocês observem e não coloquem em risco todo o empreendimento e toda a pesquisa e desenvolvimento empreendida no objeto de pesquisa, né, de projeto. E vem aí, então, eu falo que tudo nasce, né, toda inovação, ela nasce pela marca e pelo nome que se coloca nesse produto e nesse objeto. A grande importância da marca, da constituição, do desenvolvimento de uma marca, né, forte, a nível, né, considerando os graus de força, é que ela precisa, hoje nós estamos, as meninas, né, a Cássia e a Maria Helena, vocês podem trazer até de forma mais com resultados mais com percentuais, né, mas o que a gente observa, que é de debate jurídico, é que está cada vez mais difícil a criação de um nome de marca que não tenha colidência. Cada vez mais difícil você inovar e criar uma marca que esteja livre para utilização no mercado. E vem aí, daí as pessoas podem nos perguntar, né, e qual é a melhor forma, né? Qual a melhor forma de tirar essa ideia, positivar no papel e de forma que nosso processo de registro de marca, porque o objeto ali principal da minha fala hoje é trazer um pouquinho
de todo o processo na prática de registro de marca, né? Como que esse processo de registro de marca, como que nós fazemos para ter um maior êxito? Para que não haja, né, nenhum indeferimento na concessão do certificado de registro de marca desse produto que vocês estão criando e inovando no mercado. E o que eu costumo dizer que a maior importância está no momento que você cria um nome dela, um name, na fase de criação, na pesquisa. Hoje, quem está desenvolvendo, né, um produto pode ter acesso ao banco de dados do NPI, que é público, no próprio site do NPI. Nesse banco de dados, na verdade, é que está o segredo. É necessário que vocês façam uma pesquisa aprofundada e avançada em todas as classes de atividades que são classes de atividade. São os ramos de negócio, né? As categorias de negócio que vocês vão atuar. É necessário que vocês comecem dali. Vocês partam a analisar um nome de acordo com o que já existe no mercado, porque assim você consegue criar um nome com maior diferenciação daqueles que já existem. É isso que esse é o processo mais complicado. A gente sempre vai tentar aliar duas fases criativas, dois processos criativos. Uma marca que tem apelo comercial, ou seja, que ela vai trazer uma repercussão no próprio mercado que vocês estão criando, e uma marca que tenha construção forte no âmbito legal, ou seja, que tem uma maior diferenciação daquelas que já estão registradas. Então, um conselho aqui na prática, né, de acordo com a própria lei, é tentar desenvolver uma marca que tenha essa diferenciação com base no banco de pesquisas do INPI. Acho que as meninas vão falar depois disso melhor, né, para a gente explicar, ou quem quiser realmente, quem não sabe fazer uma pesquisa de marca, eu tenho uma gravação que eu faço um passo a passo, depois eu posso disponibilizar para vocês, porque todo negócio ele vai nascer a partir desse momento de criação. Então, todo investimento, não sei o nível de conhecimento aqui, mas acredito que todo mundo sabe que é marca, tem a própria lei, né, o artigo da LPI que vai estabelecer que marca é todo nome que identifica um produto e um serviço. E a lei ela vai falar também o que não pode ser considerado marca. Quais são as espécies, os incisos que vai estabelecer que você que está desenvolvendo um produto novo não pode utilizar para colocar no seu negócio, nesse seu produto. Eu tenho um arquivo de apresentação, eu tenho uma exposição breve aqui, se vocês quiserem que eu compartilhe, senão a gente pode ser? Senão a gente pode pegar e ir seguindo para aproveitar o tempo. O que vocês preferem, Marcelo? Como você achar melhor, Carla. Fica à vontade. Eu vou apresentar só o que não é marca, então, para a gente já ir evoluindo no assunto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão me vendo? Sim, estou vendo sim. Vamos só passar aqui um pouquinho. Para a gente definir e deixar bem claro o que é marca. Aqui, né? Segundo o artigo 124 da LPI, não são registráveis como marca, a título de conhecimento, né? Brasões, armas, medalhas, bandeiras, letras, algarismos, expressões, figuras, desenhos, a parte também, principalmente, da designação, sigla de entidade ou órgão público, reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro. Inclusive, Cássia, esse tópico a gente acha que vale a pena a gente tratar depois de uma forma mais aprofundada, talvez em um outro evento, porque é aqui que está a maioria também das discussões a nível de indeferimento, deferimento de marca. De colidência, né? De colidência. O inciso 6, que vai falar que são sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar. Também aqui, essa é uma grande dúvida em relação à maioria dos empresários, quando eles vão criar uma marca, eles acabam criando uma marca genérica e não vão conseguir exclusividade de uso, não vão conseguir garantir, então, o certificado de registro de marca, sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Aí vem aqui, nesse inciso,
uma grande falácia, eu acho, um fato que as pessoas ainda, grande parte das empresas ou pessoas acreditam que podem garantir o uso exclusivo de um slogan, de uma expressão de propaganda. Mas a própria lei, de forma expressa, segundo o artigo aqui, o inciso 7, né, proíbe que sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda possa ser registrada. E aí existem algumas discussões jurisprudenciais, né, que estabelece que algumas margens legais que permitem, talvez, a vinculação da possibilidade de registro de slogan, se ele fazer parte do trade dress, se ele fazer parte do conjunto marcário. Mas aí a gente está entrando numa exceção. O que importa é deixar bem claro que, segundo o próprio artigo, é proibido o registro de slogan. Então, se alguma empresa propor para vocês isso, né, que eu acho que a Cássia deve ver isso aos montes, né, realmente é proibido, não pode. Seguindo aqui, é proibido também criar nome de cores e suas denominações, né, salvo as dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, indicação geográfica, sinal que induza falsa identificação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço que a marca se destina. Aqui também, né, está mais uma das maiores formas de colidência de marca, ou, na verdade, indeferimento de marca, porque é proibido você criar hoje uma marca que retrate no próprio nome dela uma falsa origem de procedência. Então, vamos na prática. Já aconteceu aqui com clientes nossos, né? A criação de uma marca como, por exemplo, Gatti Paris, que foi uma marca aqui criada aqui dentro da minha cidade, né? A criação de uma marca Gatti Paris para retratar cosmético traduz uma falsa indicação de origem. Dá a entender que esse cosmético ele é produzido e fabricado em Paris. Então, com isso, o NPI, né, vai intimar a parte para que ela comprove o local de produção dela. E se ela não comprovar que ela tem origem, né, em Paris, que esse produto ele é de origem lá dessa cidade, a marca ela não pode ser concedida porque vai gerar confusão ou vai gerar uma falsa informação ao consumidor. O consumidor ele pode pensar que está adquirindo um produto de um país, produzido em um país, e, na verdade, não tem nenhuma relação, né, com aquele país de origem. Por isso que a lei proíbe claramente você colocar como marca alguma indicação de produção que não corresponde, na verdade, com a realidade. Seguindo o inciso 11º, ele estabelece que é proibido colocar como marca reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrada como marca coletiva. E, por fim, nome, prêmio, símbolo de evento esportivo, artístico, reprodução ou imitação de título, apólice, moeda, e cédula da União, Estado, nome civil ou a sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Aqui também existe uma grande confusão quando a pessoa vai criar uma marca, e inclusive isso aconteceu aqui também em Foz do Iguaçu, um dos nossos clientes, que colocou como nome de um hospital uma homenagem, né, uma homenagem a um grande símbolo, uma figura de um símbolo bem importante aqui no país, como homenagem. Mas esse nome criado pelo hospital, ele só poderia ser adotado a título de marca se tivesse a autorização da família. E aí foi uma jornada bastante difícil para os donos, o proprietário do hospital, encontrar os herdeiros, né, da família para solicitar uma autorização de uso do nome. Porque realmente, quando se trata de nome civil, tem que ter essa autorização prévia para ser utilizado. Então, também não é marca, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido. Obra literária, artística ou científica, que esteja utilizado como título pelo direito autoral.
termo técnico usado também na indústria, na ciência e na arte, também não é considerado marca. Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Então, aqui, na verdade, reside toda a garantia, na verdade, de segurança da lei, né, em relação à marca, porque a própria lei estabelece que a reprodução total ou parcial de marca alheia já registrada não é considerada marca e não pode ser registrada. Né, com base nesse inciso, que todo, né, que o órgão, né, que é a Autarquia Federal, o INPI, ele fundamenta, eu acredito que Cássia, 90%, né, dos seus indeferimentos. Porque, de fato, existe uma grande questão, eu acredito que de debate, se me permite dizer, um pouco subjetivo, do que é, né, o que é considerado uma reprodução parcial de uma marca alheia registrada. Então, aqui que reside essa subjetividade e, portanto, debate jurídico intensivo aí entre recursos e ações judiciais, porque, de fato, se você utiliza parte de uma marca, né, eu costumo dizer, para ficar mais claro para os nossos clientes, né, a utilização de um radical, ele já impede você de protocolar uma marca na mesma classe de atividade. Vamos colocar, né, em exemplos. Tive um processo aqui, que uma empresa, ela criou a marca no ramo de fabricação de tábuas. O nome da marca do meu cliente era G-Block, que foi indeferida, porque já havia uma outra marca registrada no mesmo ramo, com a marca B-Block. Então, o NPI fundamentou o indeferimento com base nesse inciso, porque ele entendeu que a palavra, o radical, block, já pertencia a essa marca anteriormente, essa empresa anteriormente, né, que registrou essa marca B-Block. Então, aí fica toda essa subjetividade, porque, de fato, a inclusão do G, a mudança do G e B, foi capaz de gerar diferenciação suficiente dessa marca, a ponto de permitir a coexistência delas? Né? Então, esse é o ponto principal na análise do julgador e que vocês precisam levar em conta no momento que forem criar o nome do produto de vocês. Precisam entender o que já existe no banco de dados do NPI e desenvolver algo que seja suficientemente diferente dos nomes, né, dessas marcas já registradas. Seguindo aqui, também não é considerado marca a dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço e a forma necessária comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento. Também não é considerado marca objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro, que foi o tema aqui da nossa colega Cássia, sinal que emite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão da sua atividade. Esse aqui é um tema também bem bacana de ser falado, mas a gente precisaria de um pouco mais de tempo. E para não continuar aqui o nosso slide, que tem bastante tema, e eu ia aprofundar bastante essa questão aqui de regularização de marca, eu vou interromper o nosso compartilhamento, e eu acredito que é importante a gente focar agora nos principais passos para que vocês precisam desenvolver. Gente, travou aqui? Estão me vendo? Estamos te vendo, tranquilo. Já acabou o compartilhamento? O compartilhamento, sim. Ah, tá. Então tá. Então, para não continuar entrando no assunto mais técnico do que pode ou que não pode em relação à marca, que eu acredito agora que vocês estão nesse ramo, nesse curso de empreendedorismo, para empreender, para criar novos produtos e serviços, né? Para inovar. Então, o nosso foco agora é desenvolver a segunda parte, que é, ok, vocês criaram um nome, entenderam que para criar um nome de uma marca, vocês precisam buscar no banco de dados do NPI e desenvolver ali uma espécie de análise e pesquisa
com um nome já bastante diferente dos que já existem. Qual é o segundo passo em relação a isso? Vocês precisam, então, fazer o protocolo desse pedido no NPI. Então, a estratégia jurídica para que vocês consigam realizar isso de uma forma eficaz é identificar qual a melhor classe, né? Qual é o melhor ramo que o seu serviço ou produto vai se enquadrar. E aí vem uma grande indagação também da maioria dos empresários que sempre vão ficar confusos pela enorme quantidade de classes de atividade que existe. E as 45 classes, ela vem, na verdade, de uma escolha, né, é adotado pela Convenção de Paris, Convenção de Nice, né, classificação de Nice, que vai estabelecer nível internacional. Então, essas classes são adotadas por todos os 174 países que integram, me corrija, Cássia, que integram a Convenção de Paris, né, todo o tratado. E, por isso, é muito importante a seleção da classe certa para que a sua marca consiga, né, obter, então, o certificado de registro de marca. Para fazer isso, vocês precisam antes entender duas situações. Quando vocês estão quando vocês, né, estão desenvolvendo o projeto do seu negócio, qual que é o objetivo principal? Obviamente, proteger o investimento que vocês estão empregando até então, garantindo a proteção da marca. Mas, vocês possuem um plano estratégico de expansão? Vocês já desenharam o que a sua marca, né, onde ela vai chegar? Porque a grande definição de qual classe que vocês vão enquadrá-la, vai depender das atividades que vocês realizam e das atividades que vocês potencialmente vão realizar. Então, o registro de marca em todas as classes de atividade que vocês realizam vão aumentar a proteção da sua marca. Significa dizer que, se vocês optarem proteger apenas em um ramo de atividade, mas desenvolvem 5 atividades, vamos dizer assim, né? Vocês vão desenvolver, por exemplo, uma venda, um comércio online do produto ou serviço que vocês estão desenvolvendo. Além disso, vocês também vão fazer a fabricação desse produto ou desse serviço. Vão também fazer a entrega, o delivery. Vão também fazer importação e exportação, distribuição desse teu produto. Então, vocês podem praticar várias atividades. E agora, qual classe que vocês vão escolher? Qual vai ser a melhor classe que vocês vão enquadrar, né? Então, essa é a segunda análise muito importante quando vocês vão elaborar ali a proteção da marca de vocês. E o nosso parecer aqui, quando se trata disso, é que para vocês terem uma vantagem concorrencial, que aí, na verdade, a propriedade intelectual é exatamente para isso, para garantir que vocês possuam vantagem no mercado, uma vantagem em relação ao concorrente, né? Vocês precisariam, então, registrar, aqui já eu vi que teve uma resposta, na atividade principal, sempre como prioritário. Então, se vocês quiserem fazer, então, somente um registro que seja na atividade principal. Assim como o código KNAI. Então, o KNAI, ele tem não necessariamente, você vai precisar estar vinculado ao KNAI, né? Mas, estrategicamente falando, você poderia, sim, né, fazer a proteção da sua marca na classe da atividade principal. E uma dúvida que todo mundo, né, que os empresários, eles passam, vocês empreendedores passam, é o seguinte, né, doutora, e se eu não realizar em todas as atividades que eu pratico? O que isso vai significar para o meu negócio? Se vocês não realizarem a proteção da marca em todas as classes, a consequência, na verdade, vai ser só de que vocês vão deixar livre, né, deixar aquelas classes disponíveis para as outras empresas nascerem e outras empresas também criarem e utilizarem a mesma marca que a de vocês. Vamos, por exemplo, prático, né? A lei ela vai tratar do princípio da causalidade. O que é o princípio da causalidade? O princípio da causalidade significa que a proteção da marca de vocês, ela vai estar restrita, vai estar vinculada, limitada ao ramo que vocês definirem. Então, por isso que é muito comum existir marcas iguais registradas.
mas em ramos e classificações diferentes. Então, a minha dica aqui, o meu compartilhamento de conhecimento durante esses anos de atuação, né, é que realmente, se vocês querem garantir o nome e a exclusividade do nome em todos os ramos que vocês praticam, basta que vocês realizem, então, realizar a proteção e registro em todas as atividades, para que não haja nenhuma outra marca, né, entrando no mercado utilizando o mesmo nome que de vocês. Então é isso. A primeira vai gastar uma graninha, mas vocês vão ter exclusividade e daí não vão ter riscos de coexistência de marca. Hoje, o maior problema na coexistência de marcas iguais, mas em ramos diferentes, é em relação ao mundo digital, né? O digital, ele vai fazer com que vocês não consigam ser o único dono da rede social, o único dono de site, do domínio, né? Vocês vão ter aí que coexistir com eles a todo tempo. Agora, se vocês conseguirem a exclusividade, você impede qualquer outra pessoa, né, de usar os mesmos canais. Evoluindo, porque senão eu fico aqui falando até amanhã, né, Marcela? Evoluindo, então a definição da classe é muito importante para garantir ali o sucesso do pedido de vocês. E o terceiro e último passo, que depois de conseguir o processo de registro de marca, exercer a real defesa dela, fazendo, sim, o uso de todos os instrumentos necessários para que aquelas pessoas que estão, né, utilizando a mesma marca que vocês, elas não fiquem ali na informalidade, que vocês consigam, de fato, notificá-las e impedir a continuidade de uso indevido de marca, que é essa natureza e todo o espírito da LPI, né? Proibir o uso indevido de toda propriedade intelectual que vocês, né, passaram ali, como o Daniel falou, que vocês acabaram gastando uma graninha para proteger. Eu acho que é isso. Caso vocês tenham mais alguma dúvida em relação à prática, a gente tem bastante casos, assim, eu acredito que não mais que a Cássia, né? A Cássia vai ser um grande exemplo que a gente pode tratar aqui sobre a prática, mas estou à disposição, se vocês quiserem agora no bate-papo aqui do nosso cafezinho, né? Para tratarem qualquer outro assunto da área. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Oi, Cássia, pode falar, por favor. Eu ia só complementar a fala da Carla, eu esqueci de falar uma coisa importante do meu currículo, da minha fala, é que eu faço parte de um grupo de pesquisa de propriedade intelectual, de signos distintivos em propriedade intelectual. E aí o que a Carla acabou de falar sobre você tem que procurar proteger em todas as classificações possíveis que a sua marca atua, para justamente dividir que outras pessoas ocupem esse espaço, que alguns juristas falam que o direito de propriedade intelectual, especificamente o direito de marca, é um direito de ocupação. Então, na verdade, é uma ocupação semântica que você está falando. Toda vez que você cria uma marca para um produto, meu produto vai se chamar Casinha de Coqueiro. Casinha de Coqueiro é o produto de copos. Eu estou acabando de inventar aqui, né? Mas, então, eu estou ocupando essas duas palavras, a expressão semântica Casinha de Coqueiro, dentro da classificação de objetos de produtos de comércio, né? Então, eu não posso ocupar semanticamente Casinha de Coqueiro para serviços financeiros, por exemplo. Então, justamente você ter um nome, ter uma criação de um naming, que é tão importante como a Carla falou, e você saber ocupar semanticamente no lugar que ela merece melhor desenvolver, ou você ocupar estrategicamente onde você quer melhor proteger. Então, só copiando aí e aproveitando para fazer o jabá, além dos meus livros, do grupo de pesquisa que a gente tem, que se chama OSTRA, Observatório dos Sinais Distintivos e Estudos Transdisciplinares. Tem www.ostraobservatório.com. Então, quem quiser, a gente tem muito participante, inclusive da FRJ, que é aluno do curso do Profinit, que tem um curso de propriedade intelectual na FRJ muito legal. E aí acabam vindo para o nosso grupo de pesquisa, convidados, ou querem fazer parte, tem todo um processo de adoção desses novos participantes dentro do OSTRA, de seleção de novos pesquisadores, enfim. Então, aproveitando para fazer esses dois jabás e aproveitar um gancho com a fala da Carla. Aproveitando também, antes do Marcela continuar, né, quem tiver alguma dúvida também, que queira um assessoramento mais
intensivado, né, intensivo nessa área. Eu vou colocar aqui a minha empresa, o Marcelo acabou de colocar o nosso site, é só entrar em contato, vai ser um prazer assessorar vocês nesse processo. Cara, sensacional. Eu sou suspeito porque eu gosto muito e eu tenho visto também na minha caminhada um pouco da importância da questão da propriedade intelectual. Bom, eu vou startar as rodadas de debate aqui, das minhas anotações, e pessoal, vai colocando no chat, eu vou abrir o microfone, fique à vontade, tá? Bom, eu tenho duas perguntas, né? Perguntas não, seriam provocações, né? Uma para Cássia e uma para Carla. Para Cássia, eu fiquei bastante intrigado na questão dessa queda que você mostrou no seu gráfico, né? Por conta, nos últimos anos. E eu fico pensando, e eu gostaria de saber da tua impressão, será que isso também tem um pouco a ver com esse movimento do open source, do Creative Commons, de deixar aberto para todos, né? Será que isso, de alguma forma, influencia essa não procura? Ou enfim, qual que é a tua análise? Eu sei que seria muito pouco tempo para você falar sobre isso, mas não sei, porque também está muito em alta essa questão do coletivo, da construção coletiva, do deixar disponível para todos. Então, não ser um único dono, mas donos, né? A gente teve lá atrás, dentro da tecnologia, a questão do próprio Linux, né? Enfim. Então, queria saber a tua perspectiva sobre isso. Agora, já também deixar para a Carla a minha pergunta, principalmente em relação ao uso de marca. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro, cara, e vou dizer, Rio de Janeiro, pode falar o que for, mas é um berço criativo, assim, incrível, né? Então, eu estava indo e passei por dentro de uma comunidade, né, estava trabalhando lá, e eu olhei de cara, uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Eu vi um restaurante chamado Altbeco, né? Exatamente com a mesmo design que vamos dizer, o primo rico, o Outback, né? Então, você tem o Outback Steakhouse, aí você tinha lá o Altbeco Stroke House. Cara, eu achei assim a sacada fantástica, né, pelo nome, né? E falei, caramba, isso daí não vai dar um problemão para os caras, né? Bom, e deixa eu falar o mais impressionante. Eu vou falar o mais impressionante. O mais impressionante é que essa pequena loja, ela iniciou em agosto, agora no meio da pandemia, e hoje no Rio de Janeiro ela já tem 65 franquias, né? Só dentro de espaços de comunidades e tudo mais. E eu achei assim, falei, meu Deus do céu, cara, ainda mais ganhando uma proporção desse tamanho, eu imagino que esse empreendedor deve ter alguns desafios aí. Franquias ou filiais? Franquiou. Bom, então, deixa eu... né, eu vou até compartilhar com vocês, que o cara é fantástico, assim, a sacada foi fantástica. Assim, eu particularmente acho muito legal você democratizar e trazer acesso, mas assim, eu não sei até que ponto né, é justo ou não, porque ele está surfando em cima de uma reputação construída, né, por isso. Então, eu deixo essa pergunta para você, Carla. Cássio, se você puder me responder a primeira. E, pessoal, fiquem à vontade aí. Vamos lá. Vou curtir as suas provocações e vou entrar na provocação da Carla, que é para a Carla, mas vou entrar no time dela, porque eu acho que ela vai concordar comigo, que tem um limite realmente entre o que é sacada genial e o que é sacada que é parasitária, né? É o termo que a gente usa dentro de uma... parasitária. Exatamente, a concorrência parasitária, a ocupação parasitária. É quando você... Até que ponto você está surfando da onda do grande e tirando um pouco do seu dinheiro, do seu provento de outra marca. É que às vezes você fica sempre pensando nessa coisa da Golias, né? O Outback é muito grande, mas o Outback é muito pequeno. Mas assim, esse limite é muito difícil de você saber. E quanto que de dinheiro e Estou tentando pegar outra provocação, que não é minha, mas vou deixar tempo para a Carla falar, porque é um assunto interessante. E quanto à minha provocação, esse gráfico que eu mostrei da perda de importância da indústria, não é um gráfico meu em si, é um gráfico da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. E, infelizmente,
Celo, não, eu chamo o Marcelo de Celo, que é um amigo querido. Celo não é uma utopia do Creative Commons, não é o papel, a perda de importância do money, do dinheiro que circula e do poder realmente de representação dentro da economia brasileira, não é graças a esse movimento de compartilhamento. É realmente uma perda de importância do parque industrial, é uma concorrência em termos macropolíticos com a China, com diversos outros países que desenvolveram sua indústria muito melhor do que o Brasil em determinado aspecto, né? Mas, assim, eu também pesquisei muito isso dentro da minha tese, até que ponto eles chamam até de copyleft, esse oposto, que seria o oposto do sistema de propriedade intelectual, né? Ou você protege e tenta usufruir desse sistema, usufruir no sentido de que eu realmente gastei meu esforço intelectual, eu quero receber os proventos desse meu esforço intelectual, porque às vezes vocês como empreendedores, veem que a gente não gasta só o dinheiro de botar uma ideia para rodar, a gente gasta todo o esforço realmente mental, de horas de trabalho, de dedicação, e de certa forma é isso que a propriedade intelectual, a proteção da propriedade intelectual, ela visa proteger e te garantir de alguma forma que aquele seu esforço, ele não foi em vão, e você também pode colher frutos, colher louros desse seu esforço, né? Então, esse outro sistema, muitas pessoas que pensaram quando ele surgiu que ele ia acabar ocupando o mainstream da propriedade intelectual, né? Que a falta de propriedade ou o compartilhamento de certos bens, mas o que a gente vê na indústria hoje não é a gente tem vários documentários legais que eu posso passar para vocês. Tem um documentário muito legal do Make, e sobre essa coisa da indústria realmente das fabricações de prototipação digital, como que as grandes prototipantes e as grandes fabricantes de impressão 3D, elas começaram a ver que existiam impressoras 3D Creative Commons, que é de open source, que as pessoas colaboravam, e aí a gente vê, na verdade, uma ocupação também, não no sentido da ocupação semântica das marcas, mas no sentido de predação mesmo. As grandes empresas, elas não vão permitir que os louros, os esforços intelectuais delas, elas sejam simplesmente compartilhados, e que o que é Creative Commons acabe superando o que é o mainstream. Então, a gente acaba vendo que, assim, de certa forma, mesmo que exista para alguns nichos, para algumas ideias, para alguns meios, a predominância, ou pelo menos o aumento do compartilhamento, da ideia de circular, da ideia de abrir, a gente ainda tem os sistemas fechados que, de certa forma, também pagam muitas coisas, né? A gente não pode ver só como uma coisa ruim, não, a grande empresa, mas a grande empresa, às vezes, ela gastou muito dinheiro com pessoal, com produtos, insumos, para poder desenvolver um medicamento, um produto, uma cadeira que seja melhor, mais ergonômica, enfim. Então, não, esse resultado ali daquele gráfico não tem a ver necessariamente com o aumento desse sistema paralelo à propriedade intelectual, que é o sistema de copyleft, ou de open source, etc. E tem a ver mais a ver necessariamente com realmente a perda econômica da indústria, do capital brasileiro, do parque industrial brasileiro. Não sei se eu respondi bem, será isso? Na verdade, só para completar, então, né, essa provocação, fazer um adendo, eu entendo, assim, que o grande problema é que o Brasil ele acabou não desenvolvendo formas de evitar ou diminuir barreiras de mercado. Então, por exemplo, a grande vantagem da API, né, da propriedade intelectual, é que você construindo exclusividades em todas as áreas das espécies de propriedade intelectual, você acaba naturalmente criando uma barreira de mercado e naturalmente incentivando mais pesquisa e desenvolvimento pelas outras empresas, né? Então, você vai criando uma proteção, garantindo, tirando do mercado ou colocando no mercado algo que só você pode usar, e aí incentiva ou vai fomentando outras a desenvolverem, como forma de concorrência literal, outros produtos e inovações.
E agora que o Brasil, eu entendo, né, pela essa evolução que a pandemia mesmo gerou, agora é que eu acho que a gente está focando, entrando num rumo ali de tecnologia e desenvolvimento tecnológico muito mais presente. E talvez, né, esperamos que esse índice aumente cada vez mais, né? Em relação agora, Marcelo, à tua provocação, muito interessante isso que você falou, né? Até que ponto essa empresa, primeira coisa que gerou ali, que nos causou bastante estranheza, né, ali em relação a isso, é que a própria lei de franquia estabelece que para que seja feito todo o processo de expansão é necessário registro de marca. E agora, essa empresa, ela conseguiu o registro de marca? Se ela conseguiu, né, por diferenciação suficiente da empresa Outback, aquilo que a gente falou, entrou na margem da subjetividade ao julgador analisar o que é não, gente, até o símbolo, Não, até nem o logo, margem, é verdade. não tem nem como, mas assim, eu não fiz uma pesquisa para saber, né, se essa marca conseguiu registro, mas se conseguiu registro, com certeza ela pode ser anulada. Eu honestamente duvido que ela tenha conseguido registro, porque hoje, por mais mais que ainda. o tempo de marca tenha diminuído muito o exame, como eu falei para vocês, minha especialidade é o registro de desenho industrial, não o registro de marca. Mas eu tive uma grande formação de registro de marca, sim, atuei um pouco com o registro de marca. E eu sei que os peritos, os examinadores do NPI têm realmente uma formação muito boa e atuam muito proativamente para a proteção da propriedade intelectual no Brasil. Então, dificilmente me espantaria que essa rede seja franquia pelo menos formal, né? Formal, e que tenha registro de marca, tá? Não estou querendo só defender o meu empregador, não, o INPI, que também é um serviço da sociedade brasileira, então eu estou falando não só como servidora pública, mas também como cidadã, e eu acho que para vocês todos cidadãos, também é importante ver uma empresa pública que funciona bem, que protege, porque pode não proteger do Outback, mas aí depois vocês protegem a marca de vocês também não querem ver um uso parasitário na marca de vocês, né? Não seria legal. Então, eu acho que dificilmente isso aconteceria. Legal em 2 termos. Não seria legal. Então, assim, o que acontece, Marcela? É possível, sim, né, que qualquer pessoa pode criar um nome, pode criar uma logo e utilizá-la no mercado, isso é fato. Quando que ela vai deixar de utilizar? Quando a empresa que detém o direito, o título, venha e se oponha a ela, né, impeça isso. Então, nesse caso específico, nós podemos até entrar em 2 searas, né? Que primeiro, a 99% é de impossibilidade de garantir o uso exclusivo dessa marca por violação, né, de direito de propriedade intelectual já da Outback, né? Isso é fato. Segundo, até mesmo pelo aquele inciso que a gente mencionou, que fala da reprodução total ou parcial. Esse inciso vai fundamentar a impossibilidade de uso dessa marca pelo criador. Aí a segunda hipótese é a gente abordar um pouquinho sobre a concorrência desleal. Então, a concorrência desleal, ela está dentro da LPI, né, ela é parte de um tópico dentro da LPI, que vai estabelecer algumas hipóteses que não permite que uma marca seja utilizada, ainda que haja diferenciação total de nome. Diferenciação total, mas se a marca gerar confusão entre produtos no estabelecimento, ou se aquela marca denegrir o concorrente, ou se a marca gerar concorrência parasitária, que daí a gente entra no assunto, né? Ela não vai poder ser utilizada. Então, a concorrência parasitária nada mais é que você, como, né, o termo que vocês usaram, que você está surfando em todo o desenvolvimento praticado por uma outra empresa. Não é permitido isso. Não é permitido que você copie ou replique uma marca com associação, uma grande associação a outra, simplesmente usando, né, colhendo todos os frutos que aquela marca praticou, né, durante esses anos no mercado. Então, isso é proibido. Então, a lei mesmo considera isso uma concorrência parasitária e vai trazer penalidades. A própria lei vai trazer o que, uma vez comprovada esse uso irregular, né, essa concorrência desleal, você consegue, sim, não daí de uma outra forma, impedir o uso, sem mesmo retratar sobre qualquer coisa de registro de marca.
você consegue impedir alegando, comprovando, então, a concorrência desleal. E aí vai impedir ela de usar, vai ter uma série de direitos de defesa, perdas e danos, inclusive indenizações, dependendo do caso, até mesmo apreensões de mercadorias, né? Então, a própria lei ela vai trazer penalidades para que não aconteça esse tipo de concorrência absurda aí no mercado, que eu também sou totalmente contra. Dani, quer fazer a tua pergunta? Então, Carla, esse reclame, ele deve ser feito diretamente ao INPI ou à empresa que está utilizando a marca indevidamente? São duas situações, né? Se, por exemplo, vamos constituir o panorama imaginário que a empresa solicitou um processo de registro de marca e conseguiu. Vamos entrar nesse panorama. Se estiver dentro do prazo legal de 180 dias da concessão do registro dela, então, conseguiu o registro. Se estiver dentro desse prazo de 180 dias, você, né, dono, proprietário da marca, pode, no INPI, fazer esse requerimento de nulidade. Então, você vai dentro do próprio processo e abre um processo administrativo de nulidade de marca por uso indevido. E aí fundamenta, né? E aí você utiliza as fundamentações jurídicas para isso. Agora, se já encerrou esse prazo de 180 dias após a concessão do registro, a única alternativa é o debate judicial e levar isso na esfera judicial para que daí seja impedido de utilizar. Perfeito. Pessoal, alguém mais? Se não tem mais, eu tenho mais perguntas aqui. Eu acho que eu quero puxar uns debates aqui maneiro. Eu Eu tinha uma aqui só... também depois, Marcelo. Então, fechou. Quer fazer primeiro, Dana? Aproveita que você tá com o microfone aí. Depois eu... Não, manda brasa aí que eu vou formalizar melhor aqui. Tá, beleza. Só fazer também uma observação. Nesse dia que eu fui lá também nesse local, tinha um supermercado também que, vamos lá, eu acho que é meio que usual, adotou um pouco. O nome do mercado é Entra. Para quem conhece, ele usou toda a logo e tudo do Extra. Né? Então, para vocês verem que não é caô, eu também trouxe aqui para compartilhar com vocês. Né? Mas enquanto eu compartilho para mostrar para vocês, o Entra, Cássia, eu tenho uma dúvida. Aqui, vocês estão conseguindo ver? Ai, meu Deus, até logo. Tudo. Jesus. Uma coisa também chamada de paródia, né? Tem um limite da paródia. Às vezes, não sei se for uma cenografia, uma coisa, mas realmente não parece ser, né? A paródia parece ser realmente uma ocupação. Não, aquele cenário não é de paródia, não, né? Enfim. Eu vi um tal de posto 13 Bravo, 13B, há um tempo atrás, que era como se fosse um BR, né? Era o fundo verde com a letra branca. E assim, igualzinho, você vendo de longe, era praticamente um BR, né? Um 3 e um Bzinho assim. Então, surreal. Bom, a minha pergunta, Cássia, agora para você, é um pouco dentro da questão do design, né? Do desenho industrial. Acontece muito, inclusive é uma dúvida que fica para mim, minha, que, bom, você viaja mundo afora, a gente mora aqui no Brasil, você viaja mundo afora, você vê umas sacadas, meu Deus do céu, que parada legal, que sacada maneira que o cara fez aqui, uma adaptação de um produto, alguma coisa assim. Eu venho aqui para o Brasil e falei, bom, não vi nada igual aqui. Né? Inclusive até tem um exemplo para falar, muito anos 90, vocês lembram muito o abridor de sachê de boteco, aquele que tinha o cortadorzinho? Lembro, Marcelo, eu tava pensando, fui fazer um lanche ontem e eu senti falta desse abridorzinho aí. Porque Covid você não quer meter o dente ali no sachê, né, meu amigo? Já viu, Cássia? Assim, tá, eu vou depois compartilhar. Parece uma moladorzinha de faca. Como se fosse uma molador de faca, assim, e você passa o... Sensacional. Um abridor de sachê. Só que aí eu tive a oportunidade de conhecer o cara, né? Vamos dizer, o inventor, o detentor da patente dele. E uma das discussões que a gente estava tendo nesse encontro era o seguinte: foi levantado por um dos participantes desse encontro e falou, cara, mas isso já tinha lá na China, entendeu? Algo bastante parecido. Mas ele falou, eu não trouxe de lá, eu não fui para lá e vi lá. Veio da minha cabeça, eu desenvolvi. Bom, a minha pergunta qual que é o limite entre
ou talvez qual que é porque deve ser muito tênue essa linha entre uma criação própria que vem inspiração minha, ou talvez algo que eu vi lá fora, me inspirei e tentei traduzir. Eu não sei se ficou muito claro ou ficou muito subjetivo o meu questionamento, né? Não, entendi. Acontece isso, sim, acontece. Claro, essa questão da originalidade é uma questão cara não só para o desenho industrial, mas para o direito autoral também, né? Até que ponto eu desenvolvi uma determinada coisa que foi... tem uma pessoa levantando a mão, já eu vou fechar o microfone e dar para ela. Mas só para responder o Celo, é o seguinte, ainda que o direito intelectual, em alguns casos, seja territorial, ou seja, estou protegendo no Brasil, então está sendo protegido no Brasil, o limite da originalidade, ele não é necessariamente territorial. Então, é como a Carla falou, no sistema de marcas, você tem um tempo para solicitar nulidade. No registro de desenho industrial também. Então, uma vez que, vamos supor, né, uma pessoa viu na Noruega um headphone muito legal, diferente de todos os headphones que a gente tem, em termos só de configuração tridimensional, tá, gente? Não estou falando da operacionalidade do headphone, porque isso já é realmente um sistema mais relacionado à patente do que relacionado ao desenho industrial, mas da aparência, né? Na aparência da tridimensionalidade, daquele ornamentalidade daquele headphone, daquele fone de ouvido, ele copiou, ele ou ela, depositante, copiou da Dinamarca e depositou no Brasil. Como o sistema de registro de desenho industrial no Brasil, ele geralmente não se analisa a originalidade e a novidade inicialmente, ou seja, aquele registro pode ser emitido. Então, pode ser que a pessoa realmente obtenha esse registro, ainda que não haja originalidade óbvia naquele objeto, né? E aí, vamos supor uma pessoa interessada, ou mesmo o proprietário daquele registro lá na Dinamarca, ou na Europa, né? Porque o registro europeu, às vezes, acaba cobrindo todo o registro em todos os países que fazem parte dos acordos de propriedade intelectual na Europa. Ele percebe, olha, peraí, registraram no Brasil esse meu fone de ouvido e estão comercializando algo muito parecido com o produto que eu desenvolvi. Ele tem o direito de pedir a nulidade daquele registro, e não só na esfera da propriedade industrial legal, também na esfera comercial, na esfera jurídica, ele pode pedir os danos causados por aquele falso ou por aquele registro copiado. Então, é uma linha tênue aí que você pode correr um risco de realmente o tiro sair pela culatra. E aí você copia uma coisa que você acha, não, ninguém nunca vai descobrir que eu copiei, eu tentei, não a cópia literal, porque a originalidade no artigo 96 vai dizer que e precisa de um não é só um arranjo original, né? É um arranjo que tem uma diferenciação daquele outro. Então, mesmo que não seja uma diferenciação gigantesca, uma diferenciação pequenininha, uma adaptação de um cabo, de uma coisa assim, da posição do microfone, da posição do acionamento, seja ligeiramente diferente, ainda assim a originalidade tem esse aspecto da diferenciação, que pode ser um tiro pela culatra, porque daí você tenta obter, você desenvolve aquele produto, gasta seu dinheiro para tentar uma cópia não similar, idêntica, e aí você se vê depois embargado a não mais comercializar aquilo, tudo que você tinha tentado copiar, como também devendo os ônus todos para a empresa original. Então, realmente, a cópia, existe um limite que, como no direito de marca, como em todos os direitos da propriedade intelectual e na propriedade de direito de autor, enfim, plágio, é sempre evitar a semelhança e a aproximação com outro objeto, produto, serviço, ideia, que concorra com você. Então, a ideia é sempre procurar nos seus empreendimentos aí, pessoal, todos os que estão ouvindo, o máximo de originalidade possível, realmente. E documentar, sempre documentar. Essa é uma dica também que eu dou para todo mundo, especialmente no registro de desenho industrial. Se for depositar rápido, porque o registro tem que ter essa originalidade. O primeiro, digamos, é first to file, o sistema, primeiro a depositar. Então, não divulgar muito antes de você depositar.
que também tem um período de carência aí dessa novidade, originalidade, que você pode, como autor, divulgar um pouquinho antes numa feira, numa exposição, ou para realmente num pitch de quero vender meu produto, e aí fui lá num pitch de financiamento, e aí... Mas se você quer depositar isso, não perde tempo. E número 2 é procurar o máximo da originalidade, assim, documentar seu negócio, se vai depositar rápido. Ao depositar também, divulgar rápido essa ideia, porque depois, quando tem essa... Eu trabalhei muito no sistema de nulidades e recursos, eu trabalhava no INPI na segunda instância, ou seja, depois de um determinado tempo de trabalho lá, com o meu doutorado, com os cursos que eu fui acumulando, eu subi para a segunda instância, que é onde a gente fazia essa segunda análise, né? Antes de ir para o sistema judicial, assim, antes de alguém judicializar uma questão. Talvez esteja me estendendo demais na resposta, vocês me falem. Mas é basicamente dando dicas para vocês, assim, de vale a pena documentar, vale a pena divulgar depois que você já registrou, e aí tomar todos os cuidados que você tem uma ideia original, se afastar também da cópia, obviamente, e ser correto no que você faz. Eu acho que isso é uma dica de ouro. Eu vou aproveitar e fazer já um adendo aqui, e até mesmo uma indagação, né? Aí numa situação prática que aconteceu aqui dentro da nossa empresa, na defesa de um dos clientes nossos que desenvolveram exatamente na linha que o Marcelo acabou de falar, ele desenvolveu um para-choque de um veículo, de uma marca internacional, e replicando, não vou usar esse termo, né, que a gente não pode, né, não sabemos de onde surgiu a ideia, né, mas aparentemente foi uma réplica de um para-choque já utilizado em outro país, num outro carro, de uma grande marca internacional. Nós fizemos, então, o processo dele, como não havia nenhum depósito, né, de desenho industrial desse para-choque no Brasil, nós realizamos, então, o depósito e conseguimos o desenho industrial para ele. A pergunta que eu acho que talvez seja o que o Marcelo, né, a linha, né, da indagação do Marcelo. Ele conseguiu o desenho industrial, ele acabou copiando, replicando qualquer termo, né, parecido desse produto já existente em outro país, já em venda, inclusive, em outro país. Se a parte literal, né, que criou isso, não tiver uma patente ou um desenho industrial em nenhum outro país, ela consegue reivindicar a queda, né, a nulidade desse produto registrado aqui, já obtido o registro do desenho aqui no Brasil? Vou falar em termos legais também. Qualquer pessoa interessada, eu não preciso ter um registro naquela área concorrente, o depositante que eu quero anular, digamos, o registro, para eu ser interessada. Então, você se qualifica como parte interessada, digamos que seja um terceiro ou um quarto que trabalhe com autopeças aqui no Brasil e que se veja lesado porque houve uma cópia naquele processo. Ele não é produtor, ele não precisa ter o registro para se manifestar dentro dos autos do processo de nulidade, ou mesmo reivindicar uma nulidade, né? Porque você pode depositar um pedido de nulidade, pedido de nulidade não se fala, mas você pode pleitear a nulidade de um registro que você acha que lesa de alguma forma o seu patrimônio ou sua atividade, enfim. Qual vai ser a fundamentação? Quem vai? Aí tem que se fundamentar, você tem que se fundamentar e dizer, olha, esse paralama aí, que está sendo registrado no registro XXYY0035, ele não é original, porque, veja bem, há já um paralama que foi depositado ou que veio a público em 1993 ou em 2005, anterior a ele, e as imagens, ele estava plenamente descrito nessas imagens, enfim, então você... Cássia, entenda assim, se ele não tiver o registro nesse país de origem. Mesmo não tendo registro, se ele já foi divulgado, porque se veio a público, perdeu a novidade. E aí, e somente o fato de ter sido divulgado já fundamenta a perda do direito dele de desenho industrial no Brasil. Isso. Basicamente, o registro de desenho industrial, ele é muito focado com a novidade e a originalidade. E eu não preciso ter um outro registro para me opor desde que você se apresente como um interessado no processo, você pode
Isso, Marcelo, lascou, não copia. Não copia, gente, não copia. Não, Cria. Não, sem dúvida, não, sem dúvida. É uma pergunta, não, é muito própria. Mas é pertinente, é uma pergunta pertinente. Principalmente. Dani, eu posso passar a palavra para a Massami e depois volto em você? Pode ser? Massami. Então, boa noite a todos. Vocês me ouvem? 100%. Então, assim, quando você falou, Marcelo, existe acho que uma discussão assim bastante antiga, né, sobre essa coisa da autoria, e um dos exemplos bem emblemáticos é a questão da bicicleta, não é isso? Que a bicicleta é uma discussão. Há quem defenda que foi Leonardo da Vinci que desenhou, há quem defenda que ela já tem 2.500 anos, foi inventada na China, há quem defenda que foram os irmãos não sei do que, uns franceses, né? E aí, uma das linhas das pessoas dizem o seguinte, que as invenções não são de pessoas, né? São das épocas. Enfim, nesse momento da bicicleta, né, nesse tempo que a bicicleta foi aí inventada, seja em qualquer lugar do mundo, a gente não tinha internet, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, né? Então era mais difícil a gente identificar, né, se já existia isso, se já não tinha esses registros todos, né? Hoje a gente tem esse recurso, mas eu fico sempre pensando nesse exemplo da bicicleta, né? E uma vez aconteceu comigo uma certa coisa curiosa. Eu estava vendo um programa, não vou me lembrar agora, talvez Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uma coisa assim, uma entrevista com uma brasileira que inventou o escorredor de arroz, esse escorredor que a gente usa em casa. E ela estava falando disso e ela ficou rica com essa invenção, né? Que é esse escorredorzinho que tem aquela lambadinha assim que a gente escorre ali. E eu me lembro que quando meu filho era muito pequeno, ele detestava casca de feijão. E a gente tinha que passar, peneirar o feijão numa outra coisa. Aí tem uma hora que eu tive um lampejo assim, e vi uma coisa, recebi uma imagem de uma concha de feijão que já tivesse essa lambadinha também, que fizesse, eu não tivesse que pegar uma peneira para fazer. Só que eu não dei confiança. Não, falei, não vai dar em nada, imagina, eu sou inventora de nada. Rapaz, passaram uns 10 anos mais ou menos, eu entro numa loja de qualquer bugiganga de R$1,99, de coisa de casa, de utilidades domésticas, e estava lá a concha com a beiradinha. Eu podia ter ficado rica nesse lampejo, e eu não corri para fazer nada sobre isso. E olha aí, não deixei de ficar rica com a concha de feijão, que já peneira sozinha, porque ela tem a beirinha ali. Então, às vezes acontece, isso só para dizer essa história meio ridícula, mas é só para dizer que, às vezes, pode acontecer de ser genuíno, né? As pessoas terem as mesmas ideias em lugares diferentes, ninguém copiou ninguém. Mas aí é aquela coisa que, juridicamente, a Cássia falou. É de quem vai primeiro, registrou, né? Patenteou, né? Mas tem esse exemplo, não sei se vocês sabem, do escorredor de arroz, que é uma brasileira. Interessante, né? Orgulho brasileiro, ela. E além dela, tem a que inventou o orelhão também. Tem casos maravilhosos de autores da propriedade intelectual nacionais que inspiram muito para quem tá. Vocês, exatamente é o que a Marcela acabou de falar. Puxa, por que eu não depositei esse aí? Era só desenhar. E às vezes a gente se priva justamente disso, fala, puxa, não vou, porque isso aí não já tem, fazer não é para mim. Muita gente pensa isso. E quando vocês tiverem ideias muito criativas, a proteção é muito barata no Brasil, gente. Eu estou na França. Assim, além de ser em euro, o sistema é diferente, é caro. Mais caro que no Brasil. Não é que é caro, é mais caro que no Brasil. Então, o Brasil tem tarifas, assim, o registro nacional, o sistema nacional tem tarifas muito boas, tem exceções muito boas para quem tem empreendedorismo verde, ou que tem microempreendedor, enfim, tem exceções muito boas e o valor de proteger é muito insignificante quando você compara com o valor que você pode obter a partir do usufruto da sua criação. Então, é isso. Essa história foi ótima, Massami. E tem só uma rapidinha, o cara da Litros de Luz, tem uma ONG que chama Litros de Luz, não sei se o pessoal conhece, que inventou, enfim. Ela usa uma ideia que, na verdade, é de um brasileiro, um mecânico, um torneiro mecânico, que tem só um 2º grau, um cara humilde, que hoje em dia vive de uma aposentadoria de INSS, inventou a lâmpada que usa a garrafa PET, né? Por refração, e ele hoje ele não conseguiu patentear, ele não teve ninguém que ajudasse, pelo menos é isso que ele diz, que era muito caro, não sei o quê,
E a Litros de Luz, que é uma ONG que surgiu lá na Filipinas, um lugar assim meio longe, está no mundo inteiro. Apesar de ser uma ONG, ela gira dinheiro e ela ganha e faz dinheiro e faz girar dinheiro com essa ideia, que é super bacana, tudo bem, mas ele não recebeu nada, ele só recebe assim uma notinha bem pequenininha no site, dizendo da história dele, e você tem que tipo cavar para saber. É porque eu sou curiosa e fui lá mexer, né? E eu apresentei essa coisa do Litros de Luz no mestrado. Mas aí ele inventou, isso beneficia um monte de gente, né? Onde não tem acesso da luz. Mas ele mesmo não ganha nada, entendeu? Então ele continua lá com a aposentadoria dele, sei lá, de mil e pouquinhos reais, né? Enfim, é porque ele não conseguiu. Obrigado, Massami, por compartilhar. Obrigado mesmo. Dani, fecha aí para a gente poder fazer nossas considerações. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, acho que dá para fazer mais uma inscrição para a gente fechar para a nossa sala do cafezinho. Que bom, Maria Helena. Vai, Dani. Vamos lá, então. Eu acredito que essa pergunta seja mais direcionada para a Carla, que ela trabalha mais com essa área de franquia, né? Não sei se a Cássia também, mas quando a gente fala de negócios sociais, chega em um certo ponto de multiplicar os impactos, né? E geralmente isso em negócios sociais, eu acredito que seja feito mais não por uma formatação de franquia, né? Que geralmente tem um custo um pouco mais elevado, geralmente é mais demorado também. Nos casos de negócios sociais, no meu ponto de vista, eu acredito que seja mais, vamos supor, uma sessão de marca, algo mais simplificado. Não sei, né? Não sei se você já tem essa experiência com negócios sociais em si, mas a minha pergunta um ponto muito sensível principalmente a nossa forma de comercializar, né? Então, quando a gente vai propor algum contrato desse tipo, de sessão de marca, é algo que a gente tem que se preocupar, né? Você não tem como vender um produto se você não dá certas características do seu produto. Então, a pergunta específica seria, existe alguma forma de se proteger antes de apresentar o produto? Claro. Pode falar. Pode continuar, pode continuar. É porque é sensível, né? Então, é uma coisa que preocupa, assim, caso, vamos supor, você apresenta tudo, abre sua guarda, e no final a pessoa, não é bem o que eu queria, e a pessoa pode acabar tomando o seu rumo ali, né? Bom, vamos lá, Daniel. Sim, é possível, respondendo, você fez várias observações, eu vou tentando resumir e falar principalmente em relação a qual é o melhor modelo, né, para você multiplicar o teu negócio, né, que você está criando. E o primeiro ponto é que já existe, né, inclusive já regulamentado agora na própria lei das startups, que acabou de sair, né, há pouco tempo atrás, o NDA, né, que é o termo de confidencialidade. Como empreendedor, você precisa, sim, desenvolver um modelo padrão, urgentemente, se você ainda não fez, de termo de confidencialidade. Esse termo vai estabelecer que tudo que vai ser, né, tudo que vai ser exposto nessa reunião principal, ele vai ter que ser feito de forma sigilosa, sob pena de algumas penalidades, sob pena de multas e outras penalidades que você incluir nesse termo de confidencialidade. Então, primeira forma de resguardar ali o seu invento, né, o seu negócio, é através do NDA. Se você não tiver uma assessoria para construir esse modelo, né, acredito que a gente pode se colocar ali à disposição. E agora, o segundo tema relacionado a qual a melhor forma de você multiplicar, desenvolver, né, o seu modelo de negócio, o seu negócio em si, a gente precisa fazer primeiro uma análise, né, de franqueabilidade. Existem 3 formas de você, né, como você acabou de falar, através da cessão, através do licenciamento, através da franquia. Qual vai ser a melhor forma de identificar como você vai multiplicar? Vai depender muito do seu estágio, da formatação do seu negócio e do que ele vai atingir, né? De qual é o resultado que ele vai, que público, o que você pretende com o seu próprio modelo de negócio. A franquia hoje, eu também tenho socialização na lei de franquia e também tenho um outro negócio, uma outra empresa especializada só em formatação de franquias, né? Eu possuo a Marxi, que é especializada em gestão de marcas e patentes e propriedade intelectual, e a Franquice, que é especializada na formatação de novos negócios, né, por meio de franquias.
Então, quando você vai analisar de uma forma ampla, a franquia ela é o melhor, de forma genérica, né? O melhor, sem analisar o teu caso específico, né? Mas ela é o melhor modelo de expansão. Por quê? Porque você acaba conseguindo ter uma atração, né? Uma escalabilidade maior, mais rápida, porque você vai dividir responsabilidades. Você vai administrar o seu negócio, continuar administrando e dividindo responsabilidades com o franqueado. Ao contrário ali da cessão e do licenciamento, que você não tem poder ativo, né? Você não vai participar ativamente da administração do negócio, e aí acaba gerando só um papel de supervisor. E aí o teu negócio acaba, dependendo do seu objetivo, você acaba não tendo controle, e aí fica muito, vai depender ali da execução de quem você está confiando, com quem você está contratando, né? Então, para fazer uma análise mais real, é necessário você fazer essa análise de franqueabilidade e aí montar o seu modelo de negócio de uma forma expressa para mim, para eu te orientar no melhor modelo de expansão. Obrigado, Carla. Maria Helena, por favor. Obrigado, Dani, pela pergunta. Oi, não, eu queria fazer só uma pequena complementação, que essa proteção, né, essa exclusividade, por exemplo, ela não é eterna. Então, no caso, por exemplo, de patente, que é a minha área, no caso de patente de invenção, são 20 anos, no caso de modelo de utilidade, são 15 anos, depois cai em domínio público. Tá? Inclusive, com relação às marcas também, que eu tenho pouco conhecimento, porque eu não trabalho com marcas, mas o registro ele pode ser extinto também se ele não tiver, essa marca não tiver em uso. Então, é só para dizer assim, que não é algo que é para o resto da vida, né? No caso da patente, né? Ela tem um período e depois ela cai em domínio público, qualquer pessoa pode usar, fazer uso sem... Acho que é só isso que eu queria comentar. Maria Helena, aproveitando o gancho, né, que eu me sinto honrada em participar com vocês, sinceramente, porque eu estou lá do outro lado, né? Eu estou no lado de quem vai realmente auxiliar no requerimento de todos os direitos, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com você e com a Cássia. Em relação à patente, é muito interessante trazer até à tona aqui, de forma bem rápida, exatamente essa questão do prazo e do plano estratégico de muitas vezes compensar um sigilo industrial, né? Então, dependendo da forma como o seu negócio ou da sua própria natureza da própria invenção, a depender da situação, vale mais a pena você sempre fazer contratos com que exijam ali, que mantenham um sigilo no seu processo inteiro, do que pleitear a patente, porque uma vez sendo concedida, ela se torna pública, né? O acesso ao seu pedido, a todo o seu know-how, a tudo que você inventou, ela fica pública para todo mundo ver. Então, isso é um ponto bem interessante de análise que, né, vale a pena aqui trazer à exposição. Antes de entrar na sala do cafezinho, esse aí é um ponto que eu fiquei agora com uma dúvida. Eu sei que eu estou gastando todos os espaços de debate, daí não vale, né? É sacanagem, desculpa, gente. Mas, falando, Maria Helena, você falou, beleza, você tem 20 anos para poder explorar. Tá? E o repeteco não vale, não? Então, beleza, eu patentei lá atrás, Cássia falou, se tivesse um registro lá atrás, bom, tá no meu nome, então o Marcelinho pode pegar pela segunda vez, segundo mandato, reeleição na minha questão da minha marca, da minha patente, ou não? Eu acredito que não, né? Não, patente não, Marcelo, são 20 anos só. Não tem. Entendi. O que acontece, às vezes, pelo menos na parte de medicamento, você tem um segundo uso. Entendi. Do medicamento que já é utilizado, aí eles fazem um segundo uso, né? A parte de medicamento é uma parte mais complexa, né? Mas são aqueles 20 anos para patente de invenção e para modelo de utilidade 15 anos. Perfeito. Depois não tem mais repeteco, não tem reeleição. Não tem 25 anos máximos para o registro de desenho industrial, 25 anos máximo, né? São 5, a cada 5 você vai renovando, e 25, depois dos 25 anos domínio público. Legal. E mais um adendo, 50 anos do registro de software. Isso eu não sabia. E direito autoral, acho que são 70 da morte, né? Tem vários tipos, tem o registro fonográfico, tem uma data, registro de literatura tem outra, enfim, fotografia, artes aplicadas tem outra, mas basicamente a regra de ouro dos
anos decorridos depois da morte do autor, né? E que nem é com NPI, né? E que nem Essa é com NPI, parte não é mas com é propriedade intelectual. de modo geral. Agora, por favor, posso, Marcelo, interromper por uma questão pessoal e que tá agora, que me deixou assim, louca de curiosidade para saber o que está rolando lá dentro do INPI. É sobre o aplicativo novo, já aproveitando ali em relação ao direito autoral que vocês, né, falaram agora, é sobre o aplicativo desenvolvido, né, que permite o registro do direito autoral fora da plataforma da Biblioteca Nacional. Vocês estão aqui, inclusive, Marcelo me encaminhou um link. Vocês estão sabendo disso? Eu confesso que não, Carla. Vou até procurar me informar melhor aqui. Marcelo, blockchain da CBL, é isso? A blockchain. Tá falando do blockchain? Blockchain, exato. E aí, gente, como que fica essa situação? O que vocês entendem? É outra portada que a propriedade industrial do INPI, realmente não tem a ver com propriedade industrial, mas não tem nada a ver com propriedade industrial, não tem nada a ver. Mas o blockchain é uma maneira de proteger também. Mas os efeitos jurídicos em relação a isso, porque dizem ali que eu estava analisando que vai ter validade jurídica. Nesse caso específico, a CBL está entrando, sim, tem validade jurídica. Mas tem validade jurídica hoje internacionalmente em várias jurisprudências, viu? Várias jurisprudências. Então, quer dizer que daqui a pouco o NPI vai acabar e a Biblioteca Nacional vão acabar se tornando... Não cartoriar. Eu acho que aí é diferente do blockchain para o registro de propriedade intelectual, especificamente o patente, como a Maria Helena estava falando, ou o desenho industrial. A validade ainda continua dentro do Sistema Nacional de Propriedade Industrial, regida pela lei, né? E regida pela normativa. Então, no caso, o INPI, no artigo 101, para o registro industrial, dita as modalidades de proteção. Se um dia esse sistema de blockchain viesse a ser aceito pelo INPI como uma das formalidades, aí a gente pode começar a discutir disso dentro do sistema de propriedade industrial, mas dentro do sistema de propriedade intelectual, direito de autor, ele já é válido. Né? Maravilha. Gente, para a gente caminhar no final do nosso encontro, cara, vou deixar aqui, a gente vai ficar falando, eu mesmo sou o rei das dúvidas aqui, né? Mas, assim, queria antes de mais uma vez agradecer, Cássia, Carla, agora a gente vai daqui a pouquinho para a nossa sala do cafezinho, então, pessoal, não sai, assim, a gente vai até 9 horas, bem bonitinho no horário, para ter... Infelizmente o cafezinho não vou poder ficar, porque o cafezinho de vocês, para mim, já é amanhã de manhã, então... É verdade, fica tranquilo. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me mandar pelo LinkedIn que eu deixei lá, pelo e-mail, que eu deixei todos os meus contatos lá. Fechado, então. Então já vou aproveitar então para me despedir de você, Cássia. Muito obrigado pelo seu tempo, brigadão mesmo. Pessoal, Bia e Ana Clara querem deixar um recado assim operacional? Carla, você fica com a gente ainda para a sala do cafezinho, né? Então, beleza. Bia, Ana Clara. Cássia, muito obrigado.